Os direitos culturais estão previstos na Constituição Federal e no constitucionalismo contemporâneo como afirmativa da cidadania e de determinadas coletividades. Nessa perspectiva, nós dos direitos autorais, eu trabalho com os direitos autorais, trabalhamos com os direitos autorais como um legítimo direito da cultura. E aí está, provavelmente, o principal ponto de conflito, principal foco de conflito dos direitos autorais com a ideia dos direitos culturais. Seriam, de fato, os direitos autorais direitos da cultura, ou seja, na cultura como seu espaço amplo, já que há vários conceitos de cultura e várias perspectivas da cultura, do aspecto sociológico, no aspecto antropológico, todos têm cultura, todo ser humano desenvolve a partir de determinada comunidade cultura. Se verifica um conflito porque os direitos autorais trabalham muito com a perspectiva de produtos culturais, ou seja, numa perspectiva, na maioria das vezes, de viés econômico. Então, o nosso foco de pesquisa tem mais esse olhar. Eu vejo hoje os direitos culturais no Brasil, como de resto em outras tantas áreas de atuação, mas esse é o foco aqui, com certa preocupação. Apesar de todos os avanços que aconteceram, né, e nós estamos a comemorar os 28 anos da Constituição Democrática e Cidadã de 1988, há muito ainda por evoluir, principalmente nesse período de crise econômica tão alardeada pelos quatro cantos, onde os direitos culturais muitas vezes são colocados num nicho, num cantinho das políticas públicas. É preciso fortalecer todas as políticas públicas nas três esferas, federal, estadual e municipal, que venham a concretizar de modo mais efetivo, mais eficaz, a ideia mais ampla de direitos culturais, democráticos, legítimos, que sirvam de fato aquilo que a Constituição propugna. As partilhas culturais, ultimamente, não tem sido um foco direto de pesquisa minha também, mas eu trabalhei durante 2 ou 3 anos no mestrado em Memórias Culturais do Unilassalle, no Rio Grande do Sul, e tive alguma ideia, e ontem, principalmente no nosso 5º Encontro Internacional de Direitos Culturais, aqui na abertura, achei muito interessante a ideia de partilhas culturais. A cultura, ela eu poderia fazer uma metáfora, dizer que ela é a alfa e o ômega do sistema de direitos culturais, ou seja, ela se cria e se recria a partir de si própria, a partir de várias culturas e de vários conhecimentos. Sempre brinco assim com uma frase, acredito que seja de autoria do professor Lênio Streck, que diz assim: não há uma Caetano Velocice no Caetano Veloso. Ou seja, o grande objetivo dos direitos, da cultura em si, é justamente o diálogo, a partilha e a comunicação que pode ser feita entre os vários tipos de cultura, as várias modalidades de cultura e as várias comunidades, civilizações, enfim, que desenvolvem a sua cultura. No aspecto da sociedade da informação, que é o que eu pesquiso mais hoje, eu acredito que a ideia seja a mesma, embora é a palavra muito próxima, né? Nós vamos de partilha ao compartilhamento, ou seja, a grande ideia hoje dos direitos da sociedade da informação é compartilhar. O grande verbo é compartilhar. E particularmente nos direitos autorais, que antes eu referi, há uma certa incongruência com o padrão clássico dos direitos autorais, quando a prerrogativa exercida, na maioria das vezes, por titulares de direitos autorais, direitos conexos, é a da negativa do compartilhamento. Nós poderíamos até dizer negativa da partilha. Ou seja, o ser humano é partilha na sua essência, isso que é interessante. E a cultura sendo nata ao ser humano,
O ser humano é humano porque partilha. Eu somente sou humano vocês que estão me assistindo agora. Vocês também se tornam mais humanos dialogando comigo. Se a partilha, o compartilhamento, no caso da sociedade da informação, é algo nato da essência do ser humano, quando nós negamos a partilha ou não a concretizamos, nós de algum modo deixamos de ser plenamente humanos. Então, eu acredito que a temática é muito bem apropriada, a temática desse encontro, até porque possivelmente nós nunca tivemos um momento de tamanho desenvolvimento tecnológico na história da humanidade e contraditoriamente, em alguns momentos nós talvez não tenhamos evoluído tanto na ideia de partilha. Isso tanto em nível pessoal, familiar, afetivo, em nível local, nível mais amplo, até chegar num nível mundial, num nível lato sensu. Tudo que está ocorrendo no mundo hoje, as grandes crises lá da migração para a Europa, da Síria, de outros países. Agora mesmo nós tivemos a recente decisão da Colômbia, tudo questões que envolvem o ser humano num aspecto amplo, enquanto direitos humanos, na universalização dos direitos humanos, levam a crer, infelizmente, ou se não podemos radicalizar, dizer que não há partilha, mas que há muito a avançar ainda na ideia de partilhas culturais, eu creio. Principalmente nessa ideia de universalização dos direitos humanos e de concretização plena da dignidade da pessoa humana. Justamente o modelo clássico de direitos autorais, que eu chamo padrão Berna, porque o modelo de direitos autorais que ultrapassou incólume no século XX é aquele criado a partir da Convenção de Berna de 1886. Ou seja, do tempo que as correspondências e que as criações autorais em geral eram feitas de modo bastante precário se nós levarmos em consideração a tecnologia de comunicação instantânea que temos hoje. E foi construído numa época, século XIX, de solidificação de um padrão jurídico e constitucional de um liberalismo econômico. Ou seja, o welfare state vem depois, ele vem no início do século XIX, particularmente após a Primeira Guerra Mundial. Então, ainda se tinha uma pretensão, vamos dizer assim, entre aspas, de um modelo constitucional e jurídico liberal. Nós vivemos sob a égide de um Estado social, ao menos em tese, ou seja, temos que construir essa utopia, torná-la concreta. O padrão clássico de direitos autorais, ele trabalha justamente com esta linha de mira, ou seja, ele trabalha os direitos autorais muito numa perspectiva patrimonialista, de resultado pecuniário, de resultado econômico. Particularmente, ele entra em conflito com toda essa tecnologia da sociedade da informação ao ser os direitos autorais do não. Eu nego a utilização, enquanto que a tecnologia ela é do sim. Eu autorizo, eu disponibilizo, eu compartilho. Então, há um conflito aqui que me parece praticamente indissolúvel, ou insolúvel. Ou seja, se nós pegarmos dessa perspectiva, que de resto não é nova, ela se verifica muito no direito civil, por exemplo, se nós pegarmos direitos reais, o direito às coisas, nós vamos ver que o padrão de propriedade privada absoluta, embora todas as conquistas que ocorreram a partir da República de Weimar, por exemplo, da Constituição de Weimar, da Constituição Mexicana de 1917, não chegaram de forma concreta ao direito brasileiro, ao menos ao poder judiciário brasileiro. Há muita contribuição boa ultimamente no Brasil, em PPGDs, em mestrados e doutorados de autores de porte nesse sentido, mas não chegaram. E nos direitos autorais esse conflito se mostra bastante latente, bastante visível. Por exemplo, particularmente na minha tese de doutorado, lá se vão já 10 anos, eu pesquisei num conflito entre direitos autorais, direito à cultura, direito à educação, direito à informação. Mas há outros pontos vários de conflito, por exemplo, como os direitos autorais,
com os direitos do consumidor. Então, me parece que essa solução, como nós estamos numa esfera de conflito de direitos fundamentais, também eles não são de fácil resolução. Todos nós conhecemos, a partir de Alex, a ideia de que, quando se trata de um conflito de direitos fundamentais com direitos infraconstitucionais, um afasta o outro, naquela famosa assertiva do Alex. E quando nós estamos em conflitos de direitos fundamentais, um não pode afastar o outro, porque senão nós criaríamos princípios e subprincípios. Eles estão numa mesma esfera de hierarquia. Portanto, a ponderação, né, seria o melhor meio de chegar a uma possível resolução no caso concreto desses conflitos. Os desafios são inúmeros, particularmente construir de modo concreto e mais claro uma ideia desse novo padrão dos direitos autorais. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OMP, inclusive, trata isso no grupo de países da América Latina e do Caribe, que apresentou em dezembro de 2015 lá uma proposta de direitos autorais para um entorno digital. E realizou em abril de 2016 um congresso em Genebra, na sede da OMP, para discutir justamente essa ideia de se há possibilidade de construir, e eu acredito que há, e mais, creio que logo nós teremos que ver isso de modo concreto, uma regulação de direitos autorais para o ambiente digital. Se nós pegarmos o streaming, por exemplo, que é a grande revolução das comunicações hoje, atualmente, deixou todo o pessoal do mundo musical boquiaberto e absolutamente aturdidos. Isso revela discussões inúmeras no âmbito dos direitos autorais. Ou seja, nós vamos desde a discussão se pode cobrar por execução pública o ECAD por streaming, se há um conceito ali de execução pública ou não, até várias outras questões pontuais. Por quê? Porque o streaming quebra a ideia de suporte. Você quer ouvir uma música, você ouve, ela está disponível, você não precisa baixá-la, você ouve ela instantaneamente em qualquer fornecedor de conteúdo musical que trabalhe nesse sentido. Tanto que as grandes gravadoras do mundo eram 6, viraram 3. Ou seja, isso era uma coisa absolutamente impensável há 27 anos atrás, quando eu comecei a pesquisar direitos autorais, que um dia, naquela época, nós criticávamos e analisávamos o papel das gravadoras. Hoje as gravadoras são quase instituições em extinção. Então isso revela o tamanho da crise, vamos colocar a crise assim entre aspas, porque eu acho que a crise também é a oportunidade de crescer, mas o tamanho do desafio que se impõe aos autoralistas de criar novas formas de regulação e particularmente novas formas de regulação que atendam, na medida do possível, os vários interesses em jogo. Ou seja, talvez o nosso grande papel seja harmonizar interesses, mas sempre focando no verdadeiro papel dos direitos autorais, que é o seu cunho dialógico.